Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da TV Unibra no YouTube. Aqui você encontra todos os nossos conteúdos, desde episódios dos programas Momento Unibra e Vida no Campus, até institucionais e avisos. Para se inscrever é muito fácil. Você deve clicar nesse botão vermelho e automaticamente está inscrito no canal do YouTube da Unibra. Ative o sininho para as próximas novidades. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até a próxima! Olá pessoal, muito bom dia! Nesta manhã de sexta-feira estamos iniciando mais um programa Vida no Campus. O tema de hoje está bastante interessante e curioso. Eu estou muito bem acompanhada, mas já eu chego lá. Gostaria de pedir a vocês a interação através aqui do YouTube e nas redes sociais, né, no Instagram. E, se possível, compartilhe esse link com amigos, familiares, pessoas que, assim como vocês, amam esse universo da radiologia. Agora eu vou estar chamando meu amigo e parceiro Rodrigo, que vai estar acompanhando vocês nas interações durante todo o programa, tá? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jéssica. É um prazer mais uma vez estar aqui participando do programa, interagindo com vocês. Então, assim, conversem lá no chat que eu vou estar aqui de olho. Mandem as suas perguntas nas redes sociais que a gente vai estar repassando aqui, porque hoje a gente está com um elenco aqui massa. Daqui a pouco eu volto, hein, Jéssica? Sim. E conforme mencionei, né, anteriormente, eu estou muito bem acompanhada da nossa coordenadora acadêmica, Vanushka Portugal. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para iniciar o programa. Gostaria que vocês participassem hoje, interagissem com a gente, que nós temos duas feras hoje aqui participando do programa. Eu não trouxe um professor convidado, não. Eu trouxe dois professores para conversar um pouquinho com a gente e acompanhar a manhã de vocês. Isso. E a nossa coordenadora, a nossa professora Unibra, Julieta Araújo, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos e estamos aqui para bater um papinho sobre radiologia. Sim. Obrigada. E o nosso professor Jorge Lins, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Jorge é o queridinho das alunas, viu, Jéssica? Aí eu convidei ele hoje aqui para as alunas ficarem vendo ele mais um pouquinho na TV. Sim. Vamos para o tema de hoje. Efeitos biológicos. Porque eu sou apaixonada pela área. Descobri radiologia por um equívoco, né? Pegando uma carona, eu sentava em cima de películas e aí a curiosidade começou a tomar conta de mim. E aí foi onde eu busquei o curso de radiologia, né? Então, eu fiz o curso tecnólogo em radiologia, o curso superior de radiologia. E aí, muito animada, segui com mestrado também, e hoje eu sou doutoranda, pesquisadora da área de radioatividade ambiental e muito realizada em radiologia. Perfeito. Bem, no meu caso eu também caí de paraquedas na área, não era algo que eu esperava, e aí comecei a fazer a iniciação científica, que é a pesquisa, né, quando a gente está na graduação, fiz o mestrado e hoje em dia também eu faço doutorado na área de dosimetria computacional. E eu também, né? Fiquei apaixonada pela radiologia. Caí de paraquedas na área de radiologia, porque eu sou enfermeira de formação, e aí veio o desafio de coordenar o curso de radiologia, a área pedagógica, e me apaixonei pela radiologia. Eu já tenho um mestrado na área de terapia intensiva, na área de UTI, e busquei também conhecer mais sobre a radiologia, estudando, lendo toda a legislação do curso. E hoje eu sou mestranda na área também, eu faço mestrado lá no mesmo programa que os professores daqui da graduação fazem. E vou terminar meu mestrado esse ano já. Por causa que eu também me apaixonei. É uma área incrível. Só frisando bem, nós temos o curso de tecnólogo em radiologia, que é um curso de nível superior, que é um curso diferenciado do nível técnico. Eu acho que ao longo do programa os professores vão enfatizar mais isso. É um diferencial para o aluno, o curso de tecnólogo para o curso técnico, que ele tem outras vantagens que o técnico de radiologia, né, não tem. O tecnólogo é uma coisa mais específica, é uma coisa mais, vamos dizer assim, aprofundada sobre o assunto.
Muito bom. Eu usei o próprio site da Unibra, né, como fonte e trouxe um trecho para vocês. Os tecnólogos em radiologia são profissionais de saúde que atuam na produção de imagens de interior do corpo. As principais funções consistem na programação, execução e avaliação de todas as técnicas radiológicas utilizadas no diagnóstico. Pode passar, Rodrigo. Então, tem aqui as etapas do curso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre cada uma delas, tá? Podem dividir entre si. Deixa eu só colocar assim uma observação. Muita gente acha que o curso de radiologia, né, o curso tecnólogo em radiologia não se caracteriza como uma graduação. E isso não é verdade. Não é à toa que a gente seguiu numa pós-graduação baseado na graduação e curta graduação, que nesse caso de 3 anos, né? 3 anos por ser um curso tecnológico, mas ele é um curso completo. Ou seja, o tecnólogo, a grande diferença do tecnólogo para o técnico são áreas específicas de estudo, ou seja, uma carga horária muito superior a nível técnico. Né? Então, o curso ele tem duração de 3 anos. Né? As disciplinas cursadas, como eu disse, para um técnico ela precisa ser aperfeiçoada. Áreas como medicina nuclear, áreas como radioterapia, que estão cada vez mais buscando o profissional tecnólogo. Por isso que a formação tecnológica hoje, ou seja, a formação superior, em relação ao mercado de trabalho, ela hoje é muito mais, abre muito mais possibilidades quando você tem um curso superior, né, tecnológico em radiologia. Então, as disciplinas cursadas, elas são muito mais completas, ela vai ter uma carga horária complementar, uma carga horária muito mais aperfeiçoada. E aí, o estudante ou o profissional de tecnologia, ele vai ter muito mais conhecimento, né? Então, ele tem habilidades, quando formado, ele vai ter habilidades para áreas em específicos, como é o caso da radioterapia, por exemplo. Hoje a gente tem, claro, o corpo técnico atuante, sim, mas a maioria, ou seja, o mercado de trabalho está bem amplo para tecnólogos, né? Foi bom, Ju, falar, porque os alunos têm muita dúvida e eles me perguntam isso. Então, o MEC ele tem 3 eixos de formação de nível superior, que são os licenciados, os bacharéis, que é o curso de bacharelado, e o tecnólogo. Então, os 3 eixos, eles estão inclusos em curso de nível superior. O que é importante falar para o nosso, uma carga horária bem longa, que o aluno vai vivenciar tudo que ele viu na teoria. E só completando. Sim, pode ficar à vontade. É que eu e Ju falar muito, mas a gente vai deixar. Perfeito. Falar, tá Vou certo? deixar. E deixa eu só complementar, ele fica com a parte do laboratório. E só para complementar com relação ao estágio, né, a legislação de radiologia ela é muito específica. Né? São 480 horas dentro da área de saúde, é longo, tá? É um período longo, porém a gente tem restrição de carga horária. Devido à exposição, né, que a gente chama indivíduos ocupacionalmente expostos, que somos nós, né, estamos expostos à radiação. Então, devido à legislação, né, ela delimita um período de 24 horas semanal. Então, o aluno ele não pode exceder, enquanto estágio, ele não pode exceder uma carga horária de 24 horas, segundo a lei. Isso aí está prescrito em lei. Então, o aluno ele consegue contemplar as 480 horas com uma média de 5 meses de estágio. Aí, às vezes, ele fica, né, um pouquinho assim, porque vai passar o semestre inteiro fazendo estágio, mas dependendo da disponibilidade do aluno, a gente não pode exceder 24 horas. Então, por exemplo, se o aluno ele tem disponibilidade no horário em um dos turnos, ele vai permanecer em um dos turnos, manhã ou tarde, até completar a sua carga horária. Ele não pode jamais estar os 2 turnos, porque senão não fecha a carga horária semanal. Isso não somos nós que estamos dizendo, né? A legislação ela é bem específica. E vale salientar uma coisa, a gente fala muito da parte médica quando fala tecnólogo em radiologia. E o técnico em radiologia é normalmente da parte médica, diagnóstico por imagem. Porém, o tecnólogo em radiologia tem algo a mais, que é a área nuclear e a área da indústria, com diversas práticas. Coisa que às vezes a gente passa despercebido, o aluno acha que realmente só vai ficar em um hospital, e não, tem várias áreas para se seguir dentro da indústria e na área nuclear. E só completando, nós somos a prova viva, né? Porque somos tecnólogos e atuamos em docência. Então, entre o leque de opções, nós temos, além da área médica, que é muito atuante, né? Nós temos a área industrial, e está aqui o professor, que tem muito mais poder de palavra, né? Na área industrial, ele é supervisor, inclusive, da área industrial. E a docência, que é esse o caminho, né, que nos leva da gama de opções que a radiologia tem a oferecer.
por isso que eu sou apaixonada por ela. Os alunos também, eles ficam muito ansiosos, né, dizendo, a gente teve pouca prática, porque as disciplinas de vocês são teóricas. A prática específica que vocês vão conseguir vivenciar tudo é realmente nos estágios. Mas aqui na Unibra a gente tem um diferencial, que isso eu posso garantir para vocês que as outras universidades não têm, que é o laboratório da gente. Nós temos hoje um simulador de raio-x e um simulador de tomografia, que outras universidades não oferecem isso para o aluno, e a gente hoje oferece isso para vocês, né? Nós estamos tentando expandir o laboratório com outros simuladores que em breve vocês vão poder participar disso. Eu vou deixar uma surpresa para vocês, mas o laboratório da gente está todo equipado. Isso Julieta também pode falar com propriedade, porque ela foi papel fundamental, ela e a professora Ediele, para me ajudar nessa caminhada aí, dessa formação e dessa elaboração do laboratório. Fique à vontade. Tá. Só vou falar a parte que me convém. Bom, o nosso laboratório, além de oferecer, como o Vanusca bem falou, né, um tomógrafo simulador, na minha época de graduação, não tive acesso, apenas no estágio, quando isso foi possível, fazer a visita, né, na área de tomografia. E aí, com o simulador, de fato, a gente consegue colocar a mão na massa, a gente consegue realizar o exame desde o posicionamento até a formulação da imagem, o produto final. Então, assim, além da tomografia, né, a gente também tem materiais que trazem suporte dentro do laboratório para muitas disciplinas na nossa área. Exemplo disso, a gente tem proteção radiológica, os equipamentos de proteção individual, por exemplo, a gente encontra lá no laboratório. Então, assim, as práticas vivenciadas, elas são fundamentais, inclusive até na chegada do aluno no estágio, né? Ele já está lidando com o equipamento e com o material que a gente tem disponível no laboratório. E isso é muito bom. Perfeito. Inclusive, falando aí da parte do EPI, né? A gente tem uma coisa muito importante na produção radiológica lá, que são os detectores. Que você... Clínica de veterinária. Ele está podendo vivenciar toda a parte radiográfica num hospital veterinário, que outras universidades não oferecem isso para os alunos. Posso? Graças ao Hospital Veterinário da Unibra, que os alunos eles estão estagiando lá, inclusive eles são todos que estão lá, eles são muito satisfeitos, porque eles conseguem visualizar, eles conseguem realizar tudo aquilo que foi visto na teoria em prática. Então, assim, a vivência, o preceptor de lá é uma pessoa muito que se empenha bastante em relação aos alunos. Então, assim, a vivência, né, é algo diferente. Todos os alunos que estão no hospital de veterinária, eles não querem sair de lá. Eles têm que dividir, inclusive, para a médica. Mas eles chegam até a mim e dizem, eu não quero sair de lá. Porque eles conseguem vivenciar, né, a prática de fato. Ainda mais com pacientes que são tidos, né, pacientes especiais. Isso. Que são os E animais. para ilustrar, né, tudo que vocês acabaram de falar, nós vamos passar um vídeo institucional. Pode soltar, Rodrigo. Um profissional de radiologia é responsável por operar equipamentos de diagnóstico por imagem que produzem exames como radiografia, tomografia, ressonância magnética, entre outros. Também é possível seguir carreira acadêmica, ministrando aulas para faculdades ou realizando pesquisas nessa área. A graduação de radiologia da Unibra possui duração de 3 anos. Os alunos podem vivenciar uma estrutura promissora, alta qualidade em ensino e laboratórios extremamente equipados. Venha fazer parte da nossa história. Aqui é Unibra. É isso, pessoal. Uma estrutura extremamente completa, né? Vamos para salários e oportunidades, né? Geralmente isso costuma ser de grande valor para os alunos na escolha do curso, né? Então aí vocês podem falar um pouco como está o mercado atualmente. Deixa o Jorge falar, Ju. Eu falo parte da indústria. Bom, quanto ao salário, né, o salário do profissional tecnólogo, né, na verdade, técnico e tecnólogo em radiologia, né, segundo a lei, ele traz 2 salários mínimos, né, mais 40% de insalubridade, né, e nesse caso, insalubridade devido aos efeitos nocivos da radiação, né, a exposição à radiação. Então, assim, isso ele varia, né, nesse caso, varia de região para região. Né? Pernambuco, inclusive, hoje, dentro de uma escala,
né, a gente pode dizer que uma base de quinto a sexto melhor salário de radiologia, né, dentre as capitais do Brasil. Tá? O melhor salário hoje está no estado de São Paulo, certo? E isso varia, né, em cerca de 3 mil, eu não lembro agora exatamente o valor, mas é uma média de 2 mil a 3 mil reais, né? Então, assim, com relação à área médica, né, uma das áreas crescentes, inclusive, estão abraçando tecnólogos, né, que é a parte de radiodiagnóstico. Então, seja na radioterapia, por exemplo, na tomografia, ressonância, medicina nuclear. Hoje eu atuo na medicina nuclear, inclusive, né, uma área muito crescente, né, e que abre espaço para nós, né, tecnólogos em radiologia, além da indústria, né, o perfil da indústria também, né, que é bem interessante, inclusive. A indústria é bem interessante porque, assim como a parte de diagnóstico médico, a gente tem diversas práticas dentro dela que você pode trabalhar, tá? Normalmente na indústria a gente tem um salário um pouco maior, começando aí a partir do 3 mil, mais 30%, não chega a ser os 40% da periculosidade, né? Porque não vai ser insalubridade. E aí, você trabalhando como operador, isso normalmente é a partir de 3 mil. Você sendo supervisor de produção radiológica, fazendo uma prova de certificação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, aí seu salário começa de 3 mil, e aí eu acho que o máximo que eu já ouvi alguém ganhando seria até 8 mil em carteira, tá? Só que diferente, na indústria normalmente a gente trabalha as 40 horas semanais, porque a gente não trabalha só com a parte realmente da radiação. A gente trabalha com muita papelada também, protocolo, documentação mesmo. Então, essa exposição fica reduzida. Então, não precisa ser aquela carga horária semanal. Você pode dar as 40 horas semanais. E a parte da indústria, eles também têm... Os 25 anos, a aposentadoria especial. Eu já ouvi falar aqui na Unibra, o aluno já me falou que veio estudar radiologia porque ele pensa, né, em se aposentar mais rápido. E como tem essa aposentadoria precoce na radiologia, ele acaba buscando a profissão para ter essa garantia que com 25 anos de trabalho ele vai se aposentar. O que é importante também falar para o aluno de radiologia, quando ele senta lá para conversar comigo, eu digo para eles, e quando eu vou no primeiro dia de visita na sala, não é um curso fácil, porque sendo um curso na área de saúde, é um curso de disciplinas de exatas. Então, o aluno ele vai vivenciar todas as disciplinas de exatas do primeiro período até o último período do curso. Então, ele vai ter que estudar matemática, física, química, e às vezes isso para o aluno, ele acha que em 3 anos ele vai ter uma formação na área de saúde de um curso que ele não vai vivenciar essas disciplinas da área de exatas. E o curso de radiologia, não. Ele é um curso na área de saúde, porém, com disciplinas focadas na área de exatas. Os professores podem até se aprofundar mais para falar isso. Em relação à aposentadoria especial, né, existem muitos benefícios para o profissional da radiologia. Benefícios vistos afora, né? O que fazem ser um atrativo para estudar, né, para ter a formação de tecnólogo em radiologia. Aí a aposentadoria especial é uma delas, né? E nesse caso não é tão simples assim, né? Esses 25 anos eles precisam estar comprovados em nível de exposição. Então, por exemplo, você não pode ter 10 anos trabalhado em qualquer outra área que não seja a área de radiologia, ou seja, a sua exposição dos agentes nocivos, que tem um critério dessa exposição, que no nosso caso é a radiação. E aí precisam ser comprovados. Para isso, né, não é tão simples, para que você faça, chegue até a Previdência Social e você realize a contagem do tempo de serviço, você precisa comprovar. E um dos itens para ser comprovado é exatamente o que é a obrigatoriedade da área de radiologia, é a utilização de dosímetros. Certo? Os dosímetros, eles são medidores de dose e eles vão estar a cada mês, né, sendo avaliado, ou seja, o nível de exposição que o profissional ele recebe. Isso daí exige um relatório. E esse relatório ele é realizado mensalmente e existe uma contagem, a gente vai falar aqui, sobre o limite de dose para esse profissional. E tudo isso é contabilizado, tá? É contabilizado para que é exigido pela Previdência Social, para que ele consiga, então, comprovar que durante os 25 anos trabalhados foi, de fato, com a exposição em radiologia. A empresa ela tem que emitir para esse funcionário um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, o profissional, quando ele muda de empresa, ele tem que pegar esse documento dele no RH e esse documento ele tem que ser guardado para quando ele for para a aposentadoria dele na Previdência,
Previdência, ele levar esse documento comprovando essa exposição à radiação e também ele vai ter uma aposentadoria diferenciada. Os cálculos da Previdência são diferenciados para esse profissional por conta, né, dos danos que ele poderia estar exposto durante esse período de exposição dele. Muito bom. Então, vamos para o Fala Aluno. Já temos alguma pergunta, Rodrigo? Olha, a gente tem várias perguntas aqui, né? Sempre que Vanushka vem, o chat bomba aqui, ela sabe disso. E aí, antes da gente pegar as perguntas selecionadas das redes sociais, eu tenho algumas perguntas aqui do chat que são interessantes. Tem algumas pessoas interessadas, talvez, no seu salário, viu, Vanushka? Eles querem saber, eles querem saber sobre a remuneração no caso da docência, né? Uma pergunta capciosa aí dentro dos salários. Eu vou fazer outra pergunta que está aqui, que é interessante. É se o profissional de radiologia pode trabalhar em quantos empregos? Ou tem restrições por conta dessa exposição, né? Se tem um limite ali de vínculos que ele pode ter. Na docência, eu vou responder e eles respondem a outra. Na docência, isso vai depender do aluno, né? Se ele quer ingressar na área da docência, isso vai depender da titulação dele. Se ele é só especialista, ele recebe um salário. Se ele é mestre, ele recebe outro salário. E se ele é doutor, ele recebe outro salário. Então, isso vai diferenciar o salário do aluno, porque quando ele é docente, ele recebe hora-aula trabalhada. Ele tem que dar aquela carga horária e receber por essa carga horária, tá certo? Claro que exige os cuidados com relação à exposição. Quando a gente fala assim, de utilização do dosímetro, por exemplo, em cada unidade, em cada local de trabalho, ele vai ter um dosímetro diferente, tá? Porém, o CPF é único, se trata de uma pessoa única. E aí, no final, quando for fazer toda essa contabilidade em relação à dose, isso aí tudo tem que ter equivalência também. Outra coisa do vínculo público, né? Para vínculo público a gente só pode ter 2, independente da esfera, seja estadual, prefeitura, federal. Agora, particular, a gente pode ter quantos conseguir mesmo dar conta. Temos mais alguma pergunta? Temos sim. Agora nós temos a pergunta aqui do Bruno. É realmente necessário o paciente usar... Não, desculpa. Porque o paciente deve retirar brincos, correntes, prendedores de cabelo e prótese durante a radiografia? Eu estava lendo a pergunta próxima. Curioso. E é super chato, né? Quando vai fazer o exame, tem que tirar todos os adornos que a gente fala. Deve retirar esses adornos, porque normalmente, né, corrente e brinco, eles têm uma alta densidade. Então vai acabar atrapalhando na hora da imagem. Tá? Pode dar um falso positivo de alguma patologia, por exemplo. Então a gente tira para não atrapalhar a imagem mesmo. Entendi. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Temos sim. Agora é essa que eu estava lendo antecipado. É realmente necessário o paciente usar um avental de chumbo durante o exame? É realmente necessário. Em níveis de proteção radiológica, sim, tá? Mas quando a gente fala de rotina de trabalho, o nível de exposição, principalmente raio-x, né? Em que o paciente ele recebe aquela radiação em milésimos de segundos, né? Eu costumo dizer que é uma piscada, né? Então, assim, em níveis de radiação que ele vai receber, de dose que ele vai receber durante o exame, ela é mínima, tá? Então, às vezes, a prática, a diária, a rotina, ela faz com que o profissional, ele passe a não oferecer. Aí muitos pacientes, inclusive, embora seja a nossa obrigação, né, de ter que ofertar, tá, o equipamento. Mas, em alguns casos, o paciente ele solicita. E aí, após a solicitação, a gente oferece. Tá? Isso eu estou falando para raio-x convencional. Outras especialidades, por exemplo, a gente tem a mamografia, né, a gente tem o raio-x panorâmico, por exemplo, né, que é utilizado na odontologia, que é o profissional tecnólogo quem atua no raio-x panorâmico. E, nesse caso, a oferta é fundamental, certo? Só que, às vezes, na prática, no dia a dia, fica impossível você conseguir oferecer sempre a cada saída e entrada de paciente. Entendi. Mas o que é importante falar é que porque ele recebeu naquele dia, uma única vez por ano, aquela radiação, ele não vai adoecer por causa daquilo, né? A pessoa mais prejudicada ali, que a gente pode dizer, não prejudicada, mas a pessoa mais exposta é o profissional que está ali diariamente, todo dia. Então, aquele profissional, que é o tema da gente hoje, aquele profissional, sim, ele precisa ter as precauções necessárias para não ficar tendo essa exposição direta diária, porque ele sim, exposto todo dia, pode vir a causar danos à saúde dele. Muito bom. Não, outra coisa também,
é que, às vezes, a depender, falando de radiologia convencional, raio-x mesmo, alguns posicionamentos impedem que a gente utilize EPIs. Então vai acabar atrapalhando ao invés de ajudar. Aí vai ter que repetir o exame, ou seja, uma dose maior. Rodrigo? Temos mais uma pergunta aqui do Lucas. A paciente que está grávida ou com suspeita de gravidez deve adiar a radiografia? Depende, tá? Se for algo realmente, sofrer um acidente, por exemplo, ter que ir para a mesa de cirurgia, vai ter que fazer a radiografia, então se tem a justificação para isso, ela pode fazer. Claro que nesse caso a gente vai pegar todos os EPIs necessários e tentar proteger ali o feto, né? Porém, se for em regime ambulatorial, que ela possa adiar esse exame, e aí não é justificado se fazer. Mas tudo isso deve ser conversado com o médico antes. Então, qualquer pessoa que tenha suspeita de gravidez, avisar o técnico ou o tecnólogo para a gente conversar com o médico. Exatamente. E principalmente até o acesso, né, à sala de exames, né, o acesso é restrito e tem essa simbologia, tá, que representa pacientes gestantes, aviso com relação a paciente gestante, e uma das primeiras abordagens do profissional que a profissional engravida, ela tem que ser afastada daquele ambiente dela de trabalho. Então, ela vai para um trabalho compatível, né, porque ela não vai ficar 9 meses em casa e mais 4 meses, mas ela é afastada daquela função, ela vai para um trabalho compatível com a condição dela, que é a gravidez naquele momento, e ela só pode retornar após ela ter o bebê e passar o período de 4 meses em casa, porque ela pode ter, principalmente nos 3 primeiros meses da gestação, teratogeníase, que é problemas com a malformação fetal. Até comprovado, inclusive, que de 0 a 3 semanas do início da gestação, pode, além dos efeitos de malformação, ela pode também causar uma redução de QI, tá? Então, eu vou falar isso quando a gente chegar na parte de exposição. Isso. Quer falar, Jorge? Não, tudo bem. Deixa eu... Gravidez, Jorge não quer falar. E você aí de casa, se tiver em dúvidas sobre cursar o tecnólogo de radiologia, a gente trouxe alguns motivos, tá? Pode passar o vídeo, Rodrigo. De uma forma geral, o profissional da radiologia é responsável por manusear equipamentos e preparar ambientes e soluções químicas para a realização de diagnósticos por imagens. Se você tem interesse, vou te incentivar dando alguns motivos. Se liga, uma formação rápida. Laboratório especializado para a prática do curso. Jornada de trabalho reduzida. Aposentadoria em menor prazo. É isso aí, galera. A radiologia é uma área fundamental e bastante interessante. Eu espero ter ajudado. Um beijão e até mais. Então é isso, galera. Radiologia é aqui na Unibra, tá? Tecnólogo. Importante ressaltar. Pode passar, Rodrigo. Então, categorias gerais dos efeitos, né, biológicos. Estocásticos e determinísticos. Pode seguir, Rodrigo? Pronto. Como funcionam os raios-x e para que servem? Primeira coisa que a gente tem que falar, né, quando for falar de raio-x, radiação no geral, é que existem tanto as radiações naturais quanto as radiações artificiais. E principalmente quando os alunos estão começando o curso, eles trocam muito o que seria uma radiação artificial e uma radiação natural. Radiação natural a gente está exposto o tempo todo, né? As radiações cósmicas, as radiações do solo. Deixa eu só completar o que ele está dizendo, porque o meu doutorado, inclusive, eu pesquiso radioatividade ambiental. E atualmente, né, minha pesquisa ela se baseia em um dos radionuclídeos que estão, né, livres no ar, que nesse caso é o radônio. Tá? Então, quando a gente fala de radiação natural, né, a gente envolve os radionuclídeos que estão livres na natureza, que a gente pode encontrar em solos, rochas, na água, no ar, e que estamos sujeitos a todo instante, tá? Radiação cósmica, nesse caso. E aí, em se tratando de radioatividade natural, né, vem a grande questão do urânio. Né? O urânio ele é encontrado na natureza e a grande problemática, né, em termos de radioatividade trata-se dos filhos do urânio, né? Ou seja, os seus radionuclídeos. E o radônio, nesse caso, que é o meu objeto de estudo, ele é um dos filhos do urânio, certo? E o radônio ele emana no ar.
Ou seja, as pessoas elas inalam o radônio e a grande problemática é o tipo de partícula que o radônio ele libera, tá? E nesse caso, por ser inalado, essas partículas elas se alojam nos pulmões, o que pode provocar câncer de pulmão. E é esse o objeto de estudo, de pesquisa nossa, né? E a gente já entra no próximo, né? Tópico, que é o efeito da radiação no corpo humano. Bora lá. Quando fala de radiação, tá? Quando se fala de efeito biológico, qualquer agente externo que venha a mudar algo dentro do corpo é considerado um efeito biológico. Mas não necessariamente ele vai trazer uma doença, né? Um câncer, que tanto se falam, ou uma catarata. Então é bom salientar bem isso, tá? Outra coisa é que na área que a gente trabalha, na área médica, a gente está muito pouco exposto, tá? Quem dirá o paciente? Então, quando muitos alunos começam a quando eu trabalho... Costumo dizer que esse efeito ele vai se estocando, né, à medida que dentro do corpo, porque a radiação ela é caracterizada como um acúmulo, tá? A dose, que a gente chama que é dose absorvida, é o acúmulo da radiação no tecido, né, da absorção da energia da radiação tecidual. E aí, isso vai estocando com o passar dos anos, tá? É claro que esses efeitos, eles variam, né? A gente tem o efeito tardio, a gente tem efeitos imediatos, né? Que vai acontecer a depender do tempo de exposição. Além do tempo de exposição, também vai depender da predisposição daquele profissional diante da situação, né? Do estado imunológico daquele profissional que está atuando também. Isso também é uma série de fatores que, somados, pode trazer, né, danos a essa saúde daquele profissional. Não só a exposição à radiação. É por essa razão que entram os princípios de proteção radiológica, né? Isso cabe tanto ao profissional atuante, quanto ao indivíduo do público e as exposições médicas, que é essa do paciente em si, que na verdade não existe o limite de dose pré-estabelecido. Por quê? Porque existe a justificação. É o caso que a gente comentou há pouco, de uma paciente gestante, por exemplo, né? Ela pode sim, sempre que alguém faz a pergunta, paciente gestante pode realizar o exame? A nossa resposta é enfática, depende. Porque quem vai determinar essa autorização, quem vai autorizar o exame é o médico, onde ele vai sempre colocar na balança que o benefício da radiação ele tem que ser muito superior ao mal que ela pode trazer, né, ao mal que ela pode causar. Então, assim, baseado nesses efeitos, né, da captação, cada pessoa, cada indivíduo, inclusive, ele tem uma captação diferente, né, uma resposta tecidual diferente. É lógico que existem alguns órgãos que são sensíveis, e aí a gente chama de radiosensibilidade, né, alguns órgãos que são sensíveis à radiação. A exemplo disso, a gente tem aqui a tireoide, a gente tem o cristalino, e vários outros órgãos que devem si, inclusive, eles são prioridades em nível de proteção radiológica, né? Então, a utilização dos equipamentos para o profissional da radiologia, a seguridade em relação à proteção radiológica da atuação do profissional, às vezes é desconhecida pelo público afora, em achar que ser profissional de radiologia, ele vai morrer de câncer, é o que muita gente supõe, pressupõe, mas que, na verdade, os princípios de proteção radiológica é quem garante a nossa atuação. Por isso que acho que a gente não vai entrar muito nisso, mas a proteção, né, diante desse profissional não é só o EPI, né? A proteção individual é o EPC também, a proteção coletiva. Então, quem estuda radiologia também sabe que dentro daquela sala que ocorre os exames, ela tem uma proteção coletiva, para não deixar que aquela radiação se expanda para outros setores também do ambiente hospitalar. Fora isso, fora a blindagem, né, que a gente fala dos equipamentos de proteção individual e coletivo, a forma como a gente trabalha com a radiação também é muito importante, né, os fatores que a gente protege, que seria o tempo de exposição. Quanto menos tempo a gente passa, menor o nosso risco, menor a dose, tá? E a distância, quanto mais distante a gente fica, melhor. Então não é só a parte da blindagem, mas também o tempo e a distância. Né? E nesse caso, a blindagem, a distância ou o tempo vai depender do tipo de radiação a qual estejamos tratando, estamos expostos. E aí a distância mínima, né, a depender do tipo de radiação, ela pode ser mínima de 2 metros, 1,80 a 2 metros, por exemplo. Né? Então, assim, você lidar com o paciente, exemplo disso, o setor de medicina nuclear.
né, que o paciente é que é a fonte radioativa. Então, uma vez que a gente vai no atendimento direto ao paciente, a gente tem que pensar sempre nos fatores de proteção. Então, quanto menos tempo eu estiver com o paciente, menos exposta eu vou estar. Ou quanto mais distante eu estiver dele, menos, né, exposição também. Tá? Então, isso tudo entra, né, no efeito da radiação. E quais são as atividades sujeitas a maiores riscos, né, de exposição, que já é o nosso próximo tópico? A atividade radiológica que envolve maior dose de radiação. Dentro da área médica, seria a medicina nuclear, porque a gente está exposto diretamente com vários pacientes ali no serviço de medicina nuclear. E a parte da radiologia. O intuito é morte celular, né? Ou seja, reduzir, né, o quantitativo de células tumorais. E aí, claro que essa dose ela deve ser fracionada, né, para que não cause, ao invés de um tratamento, que é esse o objetivo da radioterapia, a morte, né, exatamente, celular. E na área industrial, Jorge? Na área industrial, a que teria maior mesmo seria a radiografia industrial, que é a minha área, porque a gente normalmente faz essa radiografia de peças soldadas ou peças metálicas, sem nenhum tipo de blindagem na frente, então é ao ar livre na maioria das vezes. Então isso traz uma exposição muito grande, porque as fontes têm uma alta atividade e uma alta energia. E a área da irradiação, né? Mas a área da irradiação seria mais os objetos ou a irradiação de alimentos, por exemplo. Mas aí não trariam alta exposição para quem está trabalhando, porque a gente fica do lado de fora. Mas seriam esses dois. E deixa eu só complementar com relação à medicina nuclear e à radiologia intervencionista. São uma das áreas em que, eu volto a dizer, nível de proteção radiológica, né? Então, são uma das áreas em que, além do dosímetro comum, que a gente chama dosímetro de tórax, né, para medidas do corpo inteiro, ainda tem dosímetros específicos, né? Porque o nível de exposição, como ele bem falou, é um nível alto. Então, assim, é utilizado tanto pulseira dosimétrica, tá? Para medições em áreas de extremidade, inclusive, anéis dosimétricos, enfim, para que haja, né, essa preocupação aí em nível de exposição, tá, do profissional. É bom, Ju, queria que tu explicasse um pouquinho, que você tem mais propriedade para isso, porque às vezes o profissional acha que ele que tem que controlar essa dose, ele que tem que controlar esse dosímetro, e na verdade não é. Ele vai ser uma pessoa que vai carregar esse aparelho e vão ter empresas que vão fazer a medição e o controle dessa dose e dessa absorção da dose que o profissional tá absorvendo, não é verdade? Isso. Inclusive, muita gente acha que a utilização do dosímetro vai impedir radiação. Você vai ser a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, e não é bem assim. Muita gente também acha, inclusive muitos alunos acham até conhecer, que o dosímetro é um equipamento de proteção individual, e ele não é um equipamento de proteção individual. O dosímetro, o próprio nome já diz, ele é um medidor de dose. Ele vai estar ali para te proteger, de certa forma, porque ele vai indicar o quanto de radiação você recebeu naquele curto tempo, né, naquele prazo. E para isso, se tem determinado por lei os limites de dose para um indivíduo ocupacionalmente exposto, que a gente chama de IOEs, que somos nós, exposições ocupacionais. E aí, a depender do tipo de dosímetro que você esteja utilizando, né, existe esse limiar de dose, tá? Inclusive, esse limite de dose ele é dado mensal, ele é dado anual, e existe também, né, o período aí de tantos anos que você também não pode exceder, né, porque se caso haja, né, confirmação de que aquele profissional excedeu os níveis do limiar de dose, ele vai ser investigado e possivelmente afastado do setor. Não, perfeito. Na área da indústria se usa esse dosímetro, Jorge? Também. Sempre que você for trabalhar com radiação ionizante e você for considerado um indivíduo ocupacionalmente exposto, você tem que utilizar esse medidor. Tá? E na sala também, que emite essa radiação, ela tem também um dosímetro lá, tem um equipamento que faz essa medição, apesar da sala ter um EPC? A depender da área que você trabalha, pode ser que sim, que tenha. Na área da indústria, por exemplo, existe um local de armazenamento de fonte radioativa chamada casa-mata, né? E lá é onde ficam as fontes de alta atividade. Fora dessa casa-mata, tem um monitor fixo, tá, de área, porque se essa fonte cair da sua blindagem, ele vai apitar. Isso, e existem vários tipos de medição, né? A gente vai ter o dosímetro,
tá? De certo tipo de medição e medições que, nesse caso, do meu caso, para o estudo da radioatividade ambiental, né, a gente tem medições passivas, medições ativas, ou seja, utilização inclusive de alguns dosímetros ambientais para detecção, a gente chama de background, né, que seria da radiação de fundo, né, de áreas que a gente chama áreas anômalas, que são áreas com alta radioatividade, por exemplo, e tem o equipamento, por exemplo, que eu faço uso, né, com detecção, com medição ativa, né, então ele capta a radiação, que nesse caso em atividade, né, ele não registra em dose, mas ele capta a radiação no ar. E a gente tem vários medidores, né, medidores de área, que são utilizados no setor de medicina nuclear, por exemplo, ele deve estar disponível, deve fazer parte, né, de toda a área de monitoração. Né? Caso haja qualquer tipo de ocorrência, é necessário que haja uma monitoração dentro da área, né? Uma monitoração de superfície, né? Através de medidores ativos e passivos. E utilizar esses medidores é super importante, né? Porque radiação não tem cheiro, não tem cor, então é invisível. Então você sempre tem que estar com o medidor ali à mão. Entendi. Vamos para o Fala Aluno. Temos mais alguma pergunta, Rodrigo? Temos várias aqui. Eu vou fazer primeiro umas do chat, que eu selecionei, Sim. já que a gente está falando sobre medicina nuclear. Primeiro que eu fiquei preocupado com esse negócio que a gente respira e guarda no pulmão, depois eu vou querer saber um pouquinho melhor. Sou hipocondríaco. Mas eu acho que a professora Julieta, ela respondeu já uma das perguntas aqui, que era sobre trabalhar na área de medicina nuclear, se era só preciso usar o dosímetro de tórax. E ela já comentou isso, não foi? Falando que não é só o dosímetro. Pode falar, professora. O dosímetro de tórax, né, que nesse caso de corpo inteiro, ele é fundamental para todas as áreas da radiologia que se tem radiação, né, ionizante. E, além disso, existe um grande diferencial da área de medicina nuclear, é porque somos nós, o profissional tecnólogo, que vai manusear, manipular, né, a dose do medicamento que a gente chama de radiofármaco que o paciente vai receber. Então, é você quem vai selecionar a dose para determinado tipo de exame e para isso, você manuseia. Então, o fato de você manusear tem que ter um ambiente específico para isso, né? A gente chama na rotina de sala quente. É sala quente pelo fato de ter a presença de materiais radioativos, né? São fontes não seladas, isso quer dizer que o risco de contaminação ele é iminente. Tá? Então, os cuidados no manuseio, então você vai estar dentro de um laboratório. E um ponto super importante para tocar aqui, que muita gente acha que radiologia, e se pergunta por que radiologia é um curso também de exatas? Porque nós precisamos ter base de matemática, base de física, né? Não é à toa que a gente tem como supervisão, exemplo disso, um físico médico, o tecnólogo também ele pode ser um supervisor. E aí a gente precisa ter essa base de cálculo. E a gente precisa frequentemente, dentro dessa área, calcular a dose que o paciente vai ter que receber para determinado exame. Então, assim, além do dosímetro de tórax e de toda a paramentação de equipamentos individuais que dentro do setor, ela deve ser utilizada de uma maneira muito rotineira, né? Utilizar o avental de chumbo, protetor de tireoide, por exemplo, ainda que eu vá até o paciente, me dirija até o paciente, são cuidados que devem ser vivenciados. E no manuseio do material, né? Então, como o Jorge bem falou, a radiação ela não tem sabor, não dá para eu dizer que naquele momento está radioativo, eu não consigo, né, perceber. Mas aí os cuidados que se tem que ter. Então, um dosímetro pulseira, por exemplo, porque a pulseira dosimétrica, né? Porque eu vou estar em manuseio, em manipulação do equipamento. Então, é fundamental nessas áreas em específico, né, que você tenha aí a utilização, se preocupe, né, tenha a preocupação em nível de radioproteção. Legal, essa pergunta foi da Medeiros aqui, como está o nome dela. Mas tem uma pergunta do Bruno que vai para o campo mais mercadológico, né? Ele diz assim: ainda existe uma concorrência, entre aspas, enorme na área da medicina nuclear entre tecnólogos e biomédicos, por conta da carga horária. A falta de regulamentação da profissão interfere nessa concorrência? Bora lá, ainda vou completar. Além de biomédicos, ainda tem biólogos, né? Eu sou, inclusive, bióloga também. Mas eu atuo como tecnóloga, né, no setor como tecnóloga. Para algumas empresas, principalmente empresas privadas, né, ela sempre analisa o seguinte: carga horária. É mais fácil eu ter um profissional que vai me atender 44 horas em média semanais do que um profissional que vai atender a 24 horas. Mas eu posso dizer a vocês e a garantir que essa realidade ela já vem modificando, porque o grande conhecedor em nível de proteção radiológica cabe ao profissional tecnólogo em radiologia. Por isso que a formação e o mercado de trabalho existe, a concorrência de fato existe, mas
Mas hoje, as empresas privadas, empresas públicas hoje, elas já têm esse pensamento já modificando. Principalmente porque, em nível de radioproteção, eu posso garantir a vocês que a única profissão que tem o mero conhecimento da proteção radiológica é o profissional das técnicas radiográficas. E só pegando um gancho na pergunta de... Bruno, foi? Pegando um gancho na pergunta dele, isso também influencia bastante. A gente não tem uma legislação, né? O tecnólogo não tem essa legislação que diga, né, que orientamos parte é a regulamentação, né, segundo o técnico, o corpo técnico. Não é à toa que a base salarial nossa hoje ela é baseada na técnica, né? Até ficar eu e Ju às vezes, né? A Ju vai me falar as coisas. Mas Ju, infelizmente o tecnólogo ele ainda não tem uma legislação e a base do tecnólogo é a legislação do técnico, né? Isso não vou dizer nem que é uma falha, mas assim, tá faltando o conselho, né, criar e botar em prática essa legislação do tecnólogo. Na verdade, a última conversa que se houve no Senado Federal foi em 2019. Então foi mais ou menos em abril, não me lembro exatamente a data, mas em abril de 2019. Ou seja, 2020 veio a pandemia e aí voltou a ser esquecido, né? Mas eu costumo dizer que está mais próximo à regulamentação do tecnólogo, né, do que distante, principalmente hoje, diante das discussões em nível de proteção radiológica. Em falar da aposentadoria especial, por exemplo, né, e principalmente com a mudança de governo, né, que houve a reformulação da Previdência Social, houve uma mera discussão em relação a manter o profissional das técnicas radiográficas como, né, situação de aposentadoria especial. E nós conseguimos, inclusive, para uma carta muito bem escrita, o senhor Dr. Samuel, que é um dos diretores do Conselho de Radiologia, Nacional de Radiologia, né, do CONTE, e aí ele defendeu muito bem a classe de radiologia. Muito bom, Rodrigo. Legal. Agora temos aqui as da rede, né, nas nossas redes sociais. Da Fernanda. É possível mensurar a quantidade de raio-x que o profissional é exposto durante a radiologia? Acho que essa pergunta já foi um pouco respondida, né? Mas se quiserem comentar... Não, só para falar que a quantidade de raio-x, não, a gente não fala de quantidade de raio-x, mas sim de dose que recebeu. Seja raio-x, seja raio-gama, tá? Mas é possível. É possível mensurar. É possível, sim. Temos aqui mais uma do Eduardo. Se o profissional já recebeu radiação X excessiva, deve se afastar da profissão? Ju também já respondeu. Não, só lembrando que quando a gente utiliza o dosímetro, a gente vai ter limite de dose, tá? Anual. Se passar desse limite de dose, esse profissional vai ser chamado pelo chefe do setor, normalmente que ele é supervisor de proteção radiológica também desse setor, vai conversar para saber o que aconteceu, né? Vai ser feito um relatório, tá? E aí esse relatório é mandado para a Anvisa, no caso de você trabalhar na parte médica, ou para a CENEM, né? Se você trabalhar na parte da indústria, da medicina nuclear ou da radioterapia. E aí normalmente ele é afastado 6 meses. É isso que eu ia perguntar. Esse afastamento dele, ele vai ser avaliado e vai ser monitorado para ver se essa dose de radiação recebida ela tem diminuído e se ele adquiriu alguma patologia por conta dessa dose máxima que ele veio recebendo. Não é isso? Isso. Normalmente, antes da gente começar a trabalhar com radiação, o correto seria de 6 meses se fazer o check-up, né? Fazer exame de sangue. Fazendo o exame periódico, né? Periódico. Sim. Mas normalmente se faz de 1 em 1 ano. E aí, quando ele passa a mais essa dose, é feito novos exames e comparado, tá? Mas ele vem sendo acompanhado por um médico. Isso. E essa prática aí, ela deve ser bem incisiva, porque alguns profissionais, por mais absurdo que a gente ache ser, mas alguns profissionais, eles agem de má fé, né? Por exemplo, expondo, colocando o dosímetro a exposições excessivas, a fim de ser afastado. Então, por essa razão, não é bem assim. O relatório de dose excedeu, então afasta o profissional. Não é bem assim. Existe toda uma investigação junto a, como o professor bem falou, junto a CENEM, se for o caso, dependendo da área. A vigilância sanitária, ela também tem poder, tá, sobre o profissional. Ele vai para o médico do trabalho, esse médico do trabalho vai fazer a avaliação desse exame periódico dele e após a avaliação desse exame periódico dele, ele vai fazer novos exames para a investigação
E aí o médico do trabalho vai determinar quais exames serão feitos para ver se houve algum dano à saúde. Ele vai ser avaliado e depois de avaliado, esse médico do trabalho vai, né, afastar ou não, porque quem tem o poder de afastar esse profissional do ambiente de trabalho dele é o médico do trabalho, dando o laudo médico para saber se ele tem ou não risco por conta daquela exposição, como o Ju falou, né? É toda uma investigação para saber se aquele profissional ele está ou não suscetível a adquirir alguma coisa por conta daquela quantidade de radiação que o dosímetro detectou nas medições. A última pergunta aqui também já foi comentada, mas eu acho interessante a gente fazer, porque na interação que a gente faz na rede social com os alunos, a gente coloca no story, uma enquete assim, qual frase você mais ouve, né, do seu curso? E aí, uma delas, do pessoal de radiologia, foi a que mais apareceu, que é justamente essa aí. É verdade que o radiologista possui mais chances de desenvolver câncer? E a frase que os alunos colocavam era essa, assim, ele vai fazer isso para pegar câncer. E eu achei interessante comentar sobre ela aqui por conta disso. Assim, a gente tem que saber quando a gente corre um perigo, né, na biossegurança, a gente sempre vai ter um risco associado a isso. Se eu sou um tecnólogo em radiologia e trabalho 24 horas semanais, ou tenho 2 empregos, 3, obviamente o risco vai ser maior. Logo, tem sim mais chances, tá? Mas, como a gente falou, a gente utiliza de toda a proteção radiológica para diminuir esses riscos. E aí, na área médica, esses riscos são mínimos mesmo. Toda profissão tem risco, certo? Todas as profissões que escolhemos temos riscos. Esses riscos são inerentes ou não, uns mais e uns menos. Feito eu falei, isso vai depender da suscetibilidade que aquele profissional tem também a adquirir o câncer. Não é simplesmente porque eu vou estar exposto que eu vou ter um câncer. Não, isso vai depender da pessoa, daquele profissional. Se ele tem predisposição a células cancerígenas, se ele é um profissional que ele já tem uma memória genética do câncer familiar, então isso é vários fatores. Não só porque ele escolheu a radiologia, que necessariamente ele vai morrer de câncer ou ter um câncer ou precisar ser tratado de um câncer. E completando com relação às curiosidades, né, da radiologia, muita gente acha que quem faz o curso de radiologia vai trabalhar no rádio. É uma delas. Muita gente acha que quem faz o curso de radiologia vai estar contaminando por aí, né? Ou se você trabalha na radiologia, acha que você, pelo fato de estar no ambiente, você vai contaminar pessoas. Ou seja, as pessoas nem chegam ao teu lado achando que você é profissional de radiologia. E um outro contexto que é muito confuso para as pessoas leigas na radiologia é a gente falar sobre profissional tecnólogo. Muita gente não entende quem é o tecnólogo, né? Então a gente às vezes fala sem nem perceber, né? A sua formação, sou tecnólogo. Aí muita gente não faz essa associação. Então, como a gente bem comentou no começo, né? Técnico ou tecnólogo somos profissionais das técnicas radiográficas. E eu volto a dizer, é o profissional das técnicas radiográficas quem tem o domínio e o conhecimento completo com relação à proteção radiológica. E é exatamente esse ponto quem nos garante de que vamos desenvolver um câncer a depender de você. Como qualquer área, né, ela está sempre sujeita, né, a qualquer outro nível de exposição. O nosso caso é a exposição à radiação e o que mais se conhece aí fora é atrelado ao câncer, né, e não necessariamente desenvolverá o câncer. Entendi. Nós falamos dos EPIs necessários, né, mas aí eu gostaria de saber quais são. Eu queria que vocês listassem eles, né? Os EPIs necessários na prevenção à radioativa. A maioria dos EPIs são todos aqueles que são de chumbo, né? Porque o chumbo tem uma alta densidade e quando a gente fala normalmente de radiação, a gente só lembra de raio-x e raio-gama. Então, na maioria das vezes, a gente utiliza o chumbo. Porém, a depender também do tipo de radiação que você trabalha, se é uma partícula alfa, se é uma partícula beta, você pode utilizar outros tipos também de materiais para barrar essa radiação. E esse EPI, também já me perguntaram isso, eu vou perguntar para vocês agora. E esse EPI, quando ele leva essa radiação, ele absorve essa radiação ou ele nem absorve? É como se fosse um bate-volta. E aí? Não, ele não vai absorver a radiação. Inclusive, existe até uns critérios, umas curiosidades, eu posso dizer assim. Na dúvida do profissional, por exemplo, tem muita gente em dúvida se o dosímetro é utilizado fora do avental de chumbo
ou dentro do avental de chumbo, né? Pela lógica, a gente imagina sempre que seja por dentro, né? Porque se vai atravessar, o que vai chegar para mim? Mas não é bem assim, a lógica também não é tão equivalente, tá? Então, a utilização do dosímetro, o medidor de dose, para o profissional da radiologia é sempre sobre, né? A gente sempre comenta sobre isso. Então, tem que ficar na frente do avental de chumbo. Mas a pergunta é justamente essa. Se eu estou protegida pelo avental de chumbo, por que o meu dosímetro tem que ficar na frente? Se eu não estou recebendo aquela dose que meu dosímetro está recebendo. A equivalência é muito simples. Ali eu tenho que simular uma situação natural. Ou seja, se eu tiver sem ou com, eu quero saber o que é que está chegando. Por isso que tem que ser sobre. Entendi agora. Não, e são feitos fatores de correção também, quando você trabalha com áreas com avental de chumbo. Então, além do avental, existem luvas, óculos, algo... Isso, todo esse equipamento, né, que a gente chama de equipamento de proteção individual, eles são todos à base de chumbo, que é o material de base, né? Então, a gente vai ter o avental de chumbo, né, o avental que são utilizados em algumas áreas, exemplo disso a odontologia. A oferta ao paciente é o avental de chumbo, o capote de chumbo, que aí ele tem uma espessura aí um tamanho muito maior. O capote de chumbo, aí a gente tem o protetor de tireoide, assim, e o grande fator aí, por se tratar de equipamento de proteção individual, é porque ele consegue proteger os órgãos sensíveis, as regiões sensíveis. Então, para isso a gente tem o protetor de tireoide, por exemplo, porque a tireoide, ela tem células radiosensíveis. Temos as seias plumbíferas, os protetores de gônada, né, que são menores. Protetores gonadais. Temos óculos plumbíferos, inclusive na área de medicina nuclear. Exigido, é obrigatório. Exatamente. Na área de medicina nuclear, na radiologia intervencionista, o profissional, o médico atuante na área, né, o cirurgião, nesse caso intervencionista, ele deve fazer uso do óculos plumbífero, né? O óculos plumbífero, aí, por ser chumbo, né, ele tem um pouquinho de peso. Inclusive, a gente tem no laboratório esses equipamentos para expor para os alunos. Eles até colocam e veem como é que é desconfortável, de fato é. E qual é a preocupação nesse caso da utilização do óculos plumbífero? Né? Por causa do cristalino. O cristalino ele é sensível à radiação e pode sim causar catarata, cegueira, enfim. E outra coisa que foi falado foi das luvas, né? As luvas existem, porém na maioria das vezes não são utilizadas, porque ela tira o movimento da mão. Eu posso dizer que uma das áreas que mais se utiliza a luva plumbífera é a radiologia veterinária, né? Porque existem métodos de contenção do animal, né? Contenção mecânica, que a gente chama, em que o proprietário é quem vai imobilizar. Então, essa imobilização normalmente é imobilização manual. Então, para isso, a gente oferece a luva plumbífera e ele vai auxiliar na contenção do animal. Então, é uma das áreas que mais se utiliza. Todas as outras praticamente sem função. Aí a gente falou dos equipamentos de proteção individual, mas se tem também equipamento de proteção coletiva, né? Então, por exemplo, numa área de uma sala de raio-x convencional, né, o profissional ele vai estar por trás, que a gente chama por trás de um biombo, né? O biombo ele pode ser uma parede baritada, né, que tem lá o seu milímetro de espessura, de concreto, por exemplo, pode ser também. E para isso, a implementação de uma área, qualquer setor, qualquer sala de radiologia, ela não pode ser instalada em qualquer lugar, de qualquer maneira, né? A gente tem levantamentos radiométricos, né, para que a gente consiga estipular a distância e aqueles princípios e fatores de proteção radiológica que falei aqui. Foi bom, Ju, falar isso agora, porque algumas pessoas já me perguntaram por que vocês não fazem raio-x aí na faculdade, já que vocês podiam ter o equipamento. Porque não precisa só ter o equipamento, precisa ter uma preparação do ambiente que aquele equipamento vai funcionar. Entendeu? Por isso que todos os materiais de lá do laboratório são que a gente chama de simulação realística. Ele simula, mas ele não faz a radiografia. Em se tratando de equipamento na faculdade, né, na própria Unibra, a gente tem um equipamento, inclusive é de raio-x intraoral, que é utilizado pelo curso de odontologia, no próprio consultório, e a gente faz visitas técnicas também, né? O curso de radiologia, ele vai até o local. Agora, esse tipo de equipamento intraoral, e aí eu vou ressaltar, inclusive, que muita gente questiona por que o dentista não utiliza dosímetro, por exemplo, né? Então, é comprovado de que aquela dose de radiação especificamente intraoral, que é aquele raio-x utilizado no consultório odontológico, dentro do consultório odontológico, é de uma radiação baixa, e a exposição ela é mínima,
tá? Claro que se deve ter preocupação em níveis de proteção radiológica. Então, quanto à instalação desse equipamento, ela não é tão criteriosa quanto o equipamento de doses em níveis de doses mais altas. Porém, é exigido que, ainda que seja um ambiente dentro de um consultório odontológico, que se tenha a sinalização, que se tenha as informações da presença, né, da exposição à radiação, certo? Então, aqui na Unibra mesmo, a gente tem um equipamento de raio-x, equipamento intraoral, com a sala, inclusive, própria, a sala instalada. É feito um levantamento também radiométrico em relação a priorizar sempre o tempo, a distância e a blindagem, certo? Muito bom. Trouxemos alguns exemplos, né, de acidentes nucleares. Pode passar, Rodrigo. Tem o CS, né, 137, Goiânia e Chernobyl. Pode passar, Rodrigo. Algumas imagens e eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, sobre esse acidente. A primeira coisa que tem que falar é que tem uma diferençazinha entre acidente radiológico e acidente nuclear. Sim. O acidente nuclear é aquele de usina nuclear, né, que a gente tem em Chernobyl, tem Fukushima. E o acidente radiológico foi o do Césio 137 aqui em Goiânia. Né? Então, acidente nuclear é usina nuclear. Acidente radiológico é quando tem algum acidente com a fonte radioativa. Infelizmente, a partir, né, desses acontecimentos, é que vieram os cuidados em nível de dose, em nível de proteção radiológica e todos os critérios hoje utilizados, né, na radiologia. Entendi. Vamos falar um pouquinho dos acidentes? Vamos falar um pouquinho daqui do Brasil agora, né? Tu ia perguntar, né? Esse acidente ele foi muito polêmico na época e até hoje a gente passou no Fantástico há pouco tempo falando sobre o acidente que teve lá em Goiânia. E conta aí, Ju, para mim, por favor. Que vocês são acostumados a contar isso o maior na sala. acidente radioativo, né, no Brasil. E no Brasil, né? Exatamente. Em nível de radioatividade ambiental, um dano, né, desse especificamente radioativo, um dano ambiental, ele é imenso e irreparável, né? Então, assim, por exemplo, o local, né, onde aconteceu o fato, as pessoas que foram enterradas, então todo o ambiente deve ser muito cauteloso, né? As áreas, elas são áreas devastadas. Então, como eu disse, em nível de radioatividade ambiental, o cuidado do ambiente, o que o ambiente ainda consegue reservar e consegue, inclusive, ainda emitindo isso, em termos de emissão de radiação, é algo que muitas vezes pode ser irreparável, a depender do risco que se tem. E nesse caso de Goiânia, a gente está falando do Césio 137. Então, em níveis de Césio 137, ele tem 30 anos, né? Fez 30 anos em 2017. Isso. E o tempo de meia-vida do Césio? 30 anos. 30 anos, exatamente. Então, assim, daqui que ele vem a decair pela metade, ele vai passar 30 anos, ou seja, 30 mais 30. Não, é porque normalmente a gente fala que uma fonte, na maioria das vezes radioativa, tem que se passar 10 meia-vidas para ficar ok o ambiente. Então imagine, 30 vezes 10, 300 anos. E bem isolado, né? E bem isolado. Exatamente. E no caso na região de Fukushima, quando se tem um acidente típico, tá? Então a destruição, volto a dizer, a destruição ambiental, né, em nível das consequências, inclusive, as pessoas que foram expostas a isso. Aí vem a exposição tipicamente determinística, né, do que a gente comentou aqui há pouco. Esse nível de exposição aí, ele pode ser irreparável. O efeito estocástico, por exemplo, ele pode ser um fator, inclusive, hereditário. Ele pode causar um dano às suas próximas gerações. E é esse o grande risco, né, desses acidentes radiológicos ou acidentes nucleares. Como é que tá a cidade lá, o local, né, que teve acidente? Até hoje ela é um lugar... Não, ela não é um local isolado. O que foi isolado hoje foi o ambiente que ocorreu o acidente. Eles concretaram o ambiente. Não... Foi um ferro velho, não foi, Vanushka? Sim, um ferro velho. Mas o equipamento ele passou por vários locais, né? Ele estava em um hospital, que foi para o ferro velho, depois foi para a casa de uma pessoa. E o local que era esse ferro velho, ele, inclusive eu visitei lá já, é todo concretado, é só concreto, não tem nada mais lá. Mas esse concreto ele foi feito justamente para fazer a blindagem do ambiente, para não ficar emitindo mais essa contaminação. As próprias vítimas, né? As vítimas, elas não podem ser, né, enterradas no mesmo local, tá? O caixão, por exemplo, utilizado, ele não pode ser o mesmo caixão,
tá? Ele vai ter a distância, toda uma blindagem em termos de concreto. Não é tão simples assim, não é uma contaminação tão fácil de ser extinta. Para você ver como a contaminação é grande, a enfermeira que atendeu a primeira paciente a chegar no ambiente, ela também foi contaminada, entendeu? Então, a contaminação, ela é mútua. Então, a pessoa que está contaminada, ela contamina a outra e assim sucessivamente, se não houver o cuidado e se não souberem também, porque na época, no momento que houve a contaminação, não se sabia, porque as pessoas estavam adoecendo e isso acabou contaminando outras pessoas. Missionaram, que a gente chama, não tiraram a fonte radioativa. Então, 2 catadores pegaram, queriam chumbo para vender, colocaram no ferro velho e quando abriram aquela blindagem de chumbo, viu que tinha fonte radioativa, mas eles não sabiam do que se tratava, né? E o que chamou Acharam a até atenção, exatamente, é o azul brilhante, né? Isso, É no o termo, escuro é a ele tinha essa expressão fluorescência. que é usada. E baseado nisso levou para casa e a partir daí onde houve a grande contaminação aí em massa. E hoje as vítimas, né, que estão vivas, tem uma associação, né, que o governo fez para auxiliá-las. Então vamos para o próximo, Rodrigo, pode passar. É a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Pode passar. Tem algumas imagens. É interessante a bomba de Hiroshima e Nagasaki porque foi a partir, né, desse episódio, infelizmente, que começou o estudo da radiobiologia, como a gente sabe, tá? Porque quando foi descoberto lá o raio-x por Röntgen, né, depois veio o Becquerel, o Marie Curie, etc e tal, um atrás do outro, as radiações eram utilizadas à torta e à direito. Então as pessoas começaram a adoecer e também não sabiam o porquê. Porém, o estudo realmente disso, da radiobiologia, como a gente fala, foi após esse acidente aqui. E exatamente após esse acidente, onde detectou o fato das gestantes, né, em termos de realizar ou não o exame. Porque, através dos estudos, né, provenientes da bomba de Hiroshima e Nagasaki, foi exatamente constatado de que, de 0, como eu já disse, de 0 a 3 semanas, né, a gestante, né, ela pode desenvolver malformação e redução de QI. Tá? De 18 a 25 semanas, por exemplo, pode, além dessa malformação, é comprovado a redução de 30%, tá, do QI no bebê, tá, no feto, além, claro, de desenvolver câncer infantil, certo? Então, de 25 semanas acima, o risco já minimiza. Então, esses estudos eles foram baseados desde as bombas aí de Hiroshima e Nagasaki, é onde comprova, né, que a exposição em nível fetal, ela pode vir a acometer, né, lesões, inclusive, neurais severas, tá? Então, por isso que tem que ser monitorado e a partir daí que veio aí a proteção, os princípios de proteção radiológica. Pode passar, Rodrigo. Como minimizar ou zerar o aparecimento desses efeitos radioativos? Eu acho que zerar, a gente não consegue fazer isso. Não. Porque existe um nível de radiação natural a qual estamos expostos frequentemente. A exemplo disso, a gente tem aqui o Sol, né? Então, zerar isso é meramente possível. Mas minimizar, sim, existe essa nossa discussão de hoje, né? Porque se a gente tem os cuidados da proteção em nível radiológico, e aí a gente questionou para os profissionais, os indivíduos ocupacionalmente expostos, né? A gente tem os equipamentos de proteção individual, a gente tem como entender a dose que você recebe diária, dose mensal, enfim. Não, acho que foi perfeito, não tem... É porque tudo que a gente está exposto, né, algum tipo de risco, independente da biossegurança, a gente não tem como zerar. Então a gente só tem como diminuir. Pode passar, Rodrigo. Então, a importância do tecnólogo em radiologia em tempos atuais, né? Bom, o momento, né, que a gente está vivenciando, que é o momento pandemia. Então, o profissional das técnicas radiográficas hoje é um profissional fundamental no diagnóstico da COVID, por exemplo, né? E aí existem vários exames que auxiliam no diagnóstico de COVID. Mas, assim como o momento atual, esse tipo de profissional, eu costumo sempre dizer que somos aqueles responsáveis pela produção da imagem. Então, a gente precisa atribuir a melhor imagem para que o médico consiga diagnosticar. Eu ia falar isso que o Ju está falando agora. Não basta só você ser aquele profissional que está naquele ambiente hospitalar e faça aquele exame. Ele tem que ter um diagnóstico preciso, porque
o diagnóstico tardio, muitas vezes por um erro nessa imagem, acaba afetando diretamente no paciente. Então, não só o diagnóstico do COVID que a gente está falando hoje, e sim também nas sequelas que o COVID tem trazido para alguns pacientes. A tomografia hoje ela está sendo de suma importância no o tratamento do COVID, porque ele está trazendo sequelas pulmonares e essa tomografia, essa imagem da tomografia, ela está trazendo diagnósticos precisos, diagnósticos antecipados para poder o tratamento ser mais eficaz. Em se tratando de área médica, né, que é o nosso caso, é de fundamental importância que nós tenhamos o conhecimento técnico para a aplicação da técnica adequada, a depender, claro, do exame que você esteja atuando, mas ter o conhecimento científico, que é essa a proposta, né? Você ter o curso e ter o conhecimento do que você precisa realizar. Então, assim, nós não laudamos, muita gente acha que é a gente que vai produzir a imagem, que a gente vai laudar ela. Aqui no Brasil, a legislação não nos compete, mas é tão importante quanto o médico, porque uma vez que eu tenha o olhar diferenciado para aquele meu exame, eu vou conseguir facilitar o diagnóstico. Então, nós sim temos a condição, enquanto conhecimento científico, de discutir e debater patologias, né, diagnóstico com o médico, tá? Aí a única coisa que a gente não pode, por questão de lei, é assinar e laudar. Mas é fundamental que a gente tenha esse conhecimento científico baseado na imagem que você produz diariamente. Muito bom. Rodrigo, como está o chat? A gente tem alguma pergunta? Tem sim. Olha, aqui é recorde, né? Vamos esquecer. E aí tem algumas perguntas que eu acho que podem ser interessantes para a discussão, ainda dentro desse campo dos desastres aí, né, nucleares. Perguntaram aqui, o governo japonês quer jogar a água contaminada dos reatores de Fukushima no oceano. Isso pode causar um desastre ambiental em grande escala? Pode sim. Mas é algo que é muito discutido, né? O governo japonês não pode só pegar essa água contaminada e jogar no mar. Tem toda a questão ambiental a ser discutida e a questão da Agência Internacional de Energia Atômica também. Então, acho que ele não só pegaria e jogaria, tem que ter toda uma discussão internacional por fora. É isso que eu ia completar. Quando a gente fala em riscos ambientais, né, lembrando que não somos nós que estamos ditando regras, né? Então, isso é uma discussão em nível internacional. E aí a gente tem vários órgãos que são responsáveis por esses limites, por essa fiscalização, né? E não é tão simples assim. E o acidente é um exemplo, mas isso acontece de maneira corriqueira em várias indústrias que utilizam, inclusive, material radiológico. Não pode ser desprezado ou descartados em qualquer local, né? Tem uma fiscalização, tá? Tem órgãos responsáveis para. Aí já indo para outro campo, né? Eu achei que a pergunta é interessante. É difícil entrar na área industrial? Já que foi falado aqui, alguém perguntou já mais de uma vez. Bora lá. Não é que seja difícil, tá? É porque era uma área pouco conhecida. A gente tinha muito mais engenheiros trabalhando, físicos, matemáticos, químicos na área, né, de supervisão propriamente dito. E tínhamos poucos técnicos e tecnólogos. Agora o que está acontecendo é que estão entrando mais tecnólogos nessa área, né? A grande maioria dos supervisores tecnólogos em radiologia são professores, não só eu, existem outros. E a gente consegue difundir mais e dar o caminho um pouco mais fácil para esse aluno chegar. Tá. Jorge, e a pessoa que quer ingressar nessa área, ele precisa de uma especialização? O que é que ele precisa para ser um profissional qualificado para trabalhar nessa área? O que você precisou fazer para ingressar nessa área? Bora lá. Para ingressar em qualquer área da indústria, tá? Pelo CONTEP, pelo nosso conselho, né, de radiologia, a gente tem que ter 360 horas de, treinamento, tá? E dessas 360 horas, 80 horas de produção radiológica, dada por um supervisor de produção radiológica, ou se não, alguma empresa que dê esse tipo de treinamento. Mas antes disso, você tem que fazer a prova, né? Não, assim, se falando como operador, quero trabalhar como operador só as 360 horas. Se eu quero ser supervisor de proteção radiológica, aí eu tenho que me submeter a algumas provas da CENEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nuclear. Qual a indústria hoje aqui em Pernambuco que usa esse profissional tecnólogo em radiologia para estar atuando nessas áreas? Infelizmente, aqui em Pernambuco, desde o problema Petrobras, Odebrecht, lá em 2014, né, que Suape deu uma caída, tá um pouco fraco, tá?
o que tem de maior, assim, de maior vantagem de você trabalhar na área da indústria hoje em dia é o eixo sudeste, né? São Paulo, Rio, sempre muito forte, e um pedacinho ali de Minas Gerais. Mas é aquela coisa, se você gosta da área da indústria, como... E ter aí seu sucesso. Exatamente. E ainda dentro desse universo aí acadêmico de orientação, né, que a gente está coordenadora aqui, terminando minha formação do tecnólogo, como faço para ir para a área de medicina nuclear? Qual seria o próximo passo? Bom, a gente não tem cursos de aperfeiçoamento, né, mas aqui em Pernambuco, em Recife, atualmente, não tem a especialização específica para medicina nuclear. Né? Então, assim, você tem o conhecimento, a formação tecnológica já te habilita para isso, porque você tem uma carga horária de 60 horas de disciplina. E aí é bem interessante, inclusive, que se você tiver no seu local de estágio acesso, né, ao setor de medicina nuclear, é bem interessante para que você consiga entender um pouquinho mais da rotina. Mas a sua formação, a sua graduação já lhe é o suficiente, já lhe habilita para trabalhar na área de medicina nuclear. Nós preparamos um documentário, né, em homenagem aos profissionais de radiologia aqui do Brasil. Pode soltar, Rodrigo. Saber quem foram os responsáveis pelas descobertas na nossa área de estudo é essencial, né, Rodrigo? Pois é, precisamos entender a história e o real significado do papel social que desempenhamos. Com vocês, Radiologia, Minha Vida. O documentário conta a história de um dos primeiros operadores de raio-x do Brasil, o carioca Hamilton Guerra Vieira. E mostra os desafios de exercer uma atividade que ainda era desconhecida em uma época em que havia pouca informação sobre a tecnologia. Isso mesmo, com esse olhar sobre o passado, podemos projetar um futuro promissor. Espero que gostem dessa linda homenagem aos profissionais de radiologia do Brasil. Beijão e até a próxima! Muito bom, a nossa coordenadora fez algumas indicações de livros. Pode passar, Rodrigo. Gostaria de comentar sobre cada um? Quem fez foi os professores, então eles vão foram comentar. Bom, eu acho que a base para a formação tecnológica, além da linguagem muito bem aplicada ao curso superior, né? Então eu acredito fielmente no Buchong, né, que é as ciências radiológicas especificamente para tecnólogos, né? Por que ele tem essa limitância aí, tecnólogos? Porque eu costumo dizer que é a linguagem, tá? A linguagem, as informações científicas. Então ao meu ver, o Buchong ele é muito completo, porque ele abrange todas as áreas da radiologia especifica, né? A área superior especifica bem, né? Várias áreas aí. Não, realmente o Buchong é muito bom e tem detalhes, tem informações que você não tem em outros livros, nem na internet, você só encontra no Buchong. Então, realmente é o livro mais abrangente que a gente tem na nossa área, que fala um pouco de tudo. A gente costuma dizer que existe o BBB, né? Que é o Buchong, o Biasoli e o Boltranger, né? Não está aí em específico, mas dentre os três, né, eu acredito fielmente que o Buchong ele consegue trazer, inclusive, práticas diárias, imagens são super completas, né? Ele traz sempre, ao final de cada capítulo, um resumo, né, do que foi abordado no capítulo, e eu acredito que a linguagem científica, onde vai aplicar bem aí a tua prática, ele consegue fazer bem essa associação. Já essas duas aí, que é a apostila educativa da CENEM, para quem está começando agora, está no primeiro período, está pensando em entrar, ela é muito boa, tá? É uma apostila, eu acho que se tiver 50 páginas é muito, e tem uma linguagem muito fácil, então dá para tirar muitas dúvidas, tá? E é da CENEM, né? Da Comissão Nacional de Engenharia Nuclear. Já o segundo ali, que é Radiobiologia para os Radiologistas, eu coloquei ele, que é de Eric Hall, que é o pai da radiobiologia, né? Conhecido mundialmente. Eu coloquei porque é um livro muito bom. Então, como a gente falou de acidente, falou um pouquinho de efeito da radiação, esse é o melhor livro que você vai ter para estudar sobre radiobiologia. Inclusive, assim, eu acredito que para quem está chegando, para os alunos dos primeiros períodos, ou para quem deseja fazer, né, conhecer um pouquinho mais de radiologia, ele é bem básico, né, linguagem bem básica, para que você consiga se inteirar e saber, inclusive, descobrir qual a tua área de interesse, né, porque existe esse leque de opções na radiologia, tá? Pode passar, Rodrigo. Nós temos aí a UB Agenda, né? Os nossos cursos de extensão e meeting estão disponíveis no site da Unibra. Mais atuantes em várias áreas e eles vão ter mais poder de palavra porque eles são atuantes. Isso varia
desde a pesquisa, né, até as áreas em específicos como tomografia, ressonância. O que é que eu queria falar para vocês? O que é muito interessante. Esse evento científico já é a terceira edição. Porém, quem teve o incentivo de criar o evento foram os alunos, que hoje eles já acabaram a graduação de radiologia, mas eles se interessaram em organizar o evento. A gente comprou essa ideia e é um sucesso sempre. A gente esgota o número de vendas e os alunos ficam atrás da gente para comprar mais e mais. Então, assim, quem quiser participar, garanta já sua vaga. Já está disponível desde segunda-feira. E é um evento que a gente passa um dia todo de conhecimento. Os alunos não querem ir embora. Às vezes a gente sai daqui 7h da noite, porque a gente fica prolongando. Mas vai ser super interessante. Foi todo programado pela professora Ediele e professora Ju, esse período agora. Os convidados são todos da área, atuam na área, então vai trazer mais essa parte prática para o aluno. E o aluno que ainda está indeciso, aonde vai atuar e como quer atuar, eu acho que isso é uma oportunidade para ele conhecer um pouquinho de cada área. E o interessante é que a gente tem essa mesa redonda, nessa discussão informal, como a gente está aqui, mas também a gente tem palestras e assim como apresentações orais, né? Algumas apresentações, o que cabe também ao aluno, que dá a oportunidade ao aluno de querer ter um pouquinho mais de conhecimento científico, atuar inclusive como iniciação científica. Se pensa lá na frente, no mestrado, doutorado, por exemplo, a hora de construir é essa. E eu costumo dizer assim, né? Eu consegui galgar, né? Chegar ao mestrado ou a uma pós-graduação dentro da faculdade, participando ativamente como monitoria de eventos. Isso a gente aprende muito, porque existe um fato importante que se chama network, ou seja, você vai conversar com pessoas da área. E isso é um fato que vai te guiar. São muitas vezes, inclusive a minha vida acadêmica, ela foi decidida em um dos eventos, onde eu fiz parte do evento e hoje o meu professor atual orientador foi a qual pessoa que eu perguntei como seria para chegar até lá. O que é importante falar para vocês hoje, às vezes o aluno, mas eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Vocês têm que buscar esse conhecimento também. Você que tem que ter o interesse de ir atrás e buscar isso. Feito a professora falou que fez na graduação dela. Hoje a gente tem alunos com a professora Ediele de iniciação científica aqui, a gente tem PIBIC na faculdade e esses alunos de radiologia participam disso. Temos aluno também participando de iniciação científica lá no Centro de Energia Nuclear, que são alunos que fazem estágio lá. Então, para vocês que têm interesse nessa vida acadêmica de fazer um mestrado também depois, de procurar uma área específica, é muito importante estar sempre nesses cursos e interagindo. Isso, a monitoria é um exemplo bem típico, né? Você se interessar por uma área, por uma disciplina em específico, você pode sim ser monitor. O monitor ele vai te ajudar em nível de conceito, em nível de conteúdo, 3 vezes mais, eu costumo dizer. E você é importante que o aluno ele tenha o conhecimento de que somos graduação e que podemos fazer uma pós-graduação, né? O que muitos imaginam que você vai terminar e que você vai exercer em nível técnico, não é bem assim. O leque de opções e oportunidades de mercado de trabalho, ele é crescente para a radiologia. Muito bom. Gostaria de agradecer ao Rodrigo, né, por estar monitorando todas as perguntas. É isso aí, valeu galera, foi um prazer estar aqui com vocês aprendendo, né? Um campo que não é da minha área, mas eu sou super curioso. Eu tenho uma dica aí de série, eu sou metido, eu vou dar, que é a Chernobyl da HBO. Teve alguém que pediu para falar sobre o assunto aqui, é uma série bem legal, 5 capítulos lá, então fica a dica. Obrigado por participarem, é isso aí, a gente se encontra na próxima. Obrigado, professores, pelo conhecimento. A gente agradece. Até mais. Obrigada. Por fim, realmente eu gostaria de agradecer a nossa coordenadora, Vanushka. Obrigada, pessoal, mais uma vez aqui. E durante esse ano todo, nós vamos ter outros programas com outros convidados. O primeiro programa a gente teve aluno convidado, a gente vai convidar mais alunos para participar também. E busquem conhecimento, busquem suas áreas de interesse. E estudar é fundamental para qualquer período da vida da gente. Quando a gente acabar a graduação, a gente tem que sempre estar buscando mais para a gente ser um profissional mais qualificado e o que interessa sempre para vocês, que vocês me perguntam, financeiramente ganhar mais. Você tem que se qualificar mais. Professora Julieta. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre a radiologia. Essa discussão é muito proveitosa. Muito obrigada. E fico disponível para as próximas. Obrigada. Jorge. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. E até o próximo programa, que será dia 23 às 9 horas. Um beijão e até lá.